Boas-vindas ao The Foundry, uma iniciativa da Ford College. Dando sequência à nossa lição anterior sobre aplicando padrões paralelos, incremento de projeto, a análise de hoje foca nas restrições físicas da execução no C-Level. É hora de entender exatamente o que acontece nos bastidores do hardware e como essas limitações ditam as regras do jogo. Vamos direto ao ponto. O roteiro de hoje é bem direto e tem 6 paradas: o problema dos recursos, a fábrica do C-Level, a mecânica de computação e memória, o impacto das CPIs, uma comparação de padrões de transação e, finalmente, as estratégias para maximizar o throughput. Parte 1. O problema dos recursos. Vamos começar pela raiz da questão que surge na hora de tentar escalar a execução paralela. Fica sempre aquela dúvida pertinente: se não há conflitos ou bloqueios de contas, por que as transações ainda insistem em falhar? Bom, a resposta curta é que evitar esses conflitos de conta simplesmente não é o bastante. Na realidade, existe uma competição feroz acontecendo nos bastidores pelos recursos físicos do hardware, especialmente capacidade de CPU e memória. É uma verdadeira briga em nível de silício pelo espaço e pelo tempo da máquina. Parte 2. A fábrica do C-Level. Para deixar esse conceito abstrato muito mais palpável, ajuda bastante visualizar o runtime do C-Level como o chão de uma fábrica super otimizada. Pense numa grande esteira de produção. As faixas dessa esteira representam as unidades de execução paralela. O espaço livre na bancada logo ali ao lado é a memória disponível. E os pacotes rolando pela esteira são as transações em si. Se a bancada lotar de coisas ou se aparecer um pacote desajeitado e gigante que ocupe todo o espaço da esteira, a fábrica inteira vai precisar parar ou se reorganizar de forma bem ineficiente. Dentro dessa mesma visão industrial, temos o conceito crítico de unidades de computação, as famosas CPUs. Elas representam, de forma bem simplificada, o tempo de máquina que cada pacote exige para ser processado. Toda transação consome uma fatia desse tempo. E como em qualquer linha de montagem de alta velocidade, o tempo é o recurso mais valioso e mais escasso que existe. Parte 3. Mecânica de computação e memória. Trazendo essa analogia da fábrica de volta para a realidade técnica, é hora de ver como essas restrições impactam o código. Na prática, cada instrução, ou seja, cada opcode BPF executado, consome essas preciosas unidades de computação. Se o orçamento acabar no meio da execução, a falha é imediata, sem aviso prévio. Somado a isso, a memória exige espaço constante para o heap transitório e os buffers, e aqueles bloqueios de contas muito longos. Eles agem de forma super egoísta, monopolizando os recursos da faixa e engarrafando o fluxo do sistema inteiro. Parte 4. O impacto das CPIs. O próximo vilão dessa nossa linha de produção são as invocações entre programas, as CPIs. A diferença de impacto aqui é simplesmente brutal. Uma transação local de escopo restrito é aquele pacotinho leve e ágil que entra e sai da esteira voando. Já uma transação inchada com múltiplas CPIs se transforma naquele pacote gigante totalmente desajeitado que passa derrubando as tarefas menores e roubando todo o espaço disponível na bancada. Mas o que faz esse pacote ficar tão grande? Acontece que cada CPI aninhada expande silenciosamente o contexto de execução. Elas adicionam novos frames de chamada e buffers enormes à memória de trabalho, o famoso working set. Isso multiplica o risco de esgotamento de recursos de uma forma absurda, forçando o escalorador a colocar em fila tarefas que, num cenário ideal, rodariam em paralelo. Parte 5. Comparando padrões de transação. Para deixar as coisas ainda mais claras, nada melhor do que colocar 2 padrões distintos lado a lado e ver os números. Cruzando os dados, o contraste é inegável. De um lado temos o padrão A, uma atualização rápida, que é extremamente amigável com a fábrica. Consome algo em torno de 10.000 unidades de computação, gasta levíssimos 4 KB de memória e quase não usa CPIs. Do outro lado, o padrão B, focado em liquidação, tem um custo estratosférico. Ele queima cerca de 120.000 unidades, devora 64 KB de memória e atola o sistema com múltiplas CPIs. Fica evidente quem é o pacote gigante da história. E o que acontece quando esses dois mundos colidem num lote misto? As transações leves do tipo A fluem maravilhosamente bem, usando várias faixas simultaneamente. Porém, basta entrar um único tipo B para que ele sequestre uma faixa inteira. Durante um pico de transações pesadas, o paralelismo das transações mais leves é completamente esmagado. As liquidações ditam o ritmo e a exaustão de recursos joga a latência lá para o alto. Parte 6. Maximizando o throughput. Entendendo tudo isso, a grande pergunta é:
Como agir para otimizar os smart contracts contornando esses gargalos? Existe um roteiro bem pragmático de engenharia para lidar com isso. Primeiro passo, medir as CDUs consumidas com precisão cirúrgica. Segundo, reduzir a profundidade da CPI sempre que possível. Terceiro, limitar o working set e reaproveitar os buffers. E o quarto passo, que é vital, isolar intencionalmente as tarefas que já nascem pesadas, executando elas de forma serial para não estrangular os processos mais leves. Essa frase resume a regra de ouro do design para o C-Level. Sempre prefira criar uma quantidade maior de pacotes menores que exijam menos computação e menos memória, quando for viável particionar o trabalho. Pegadas computacionais reduzidas garantem que o escalonador consiga maximizar o paralelismo de forma muito mais inteligente e segura. E aqui entra um alerta crítico de performance. É obrigatório monitorar essas métricas para fugir do famoso penhasco de throughputs. Sabe o que é isso? O desempenho não degrada aos pouquinhos. Um aumento bem pequeno e aparentemente inofensivo na demanda de recursos pode empurrar o sistema desse penhasco, forçando a rede a abandonar o paralelismo de vez e serializar tudo de uma vez só. É uma queda livre drástica na eficiência. Fechando esta análise, fica uma provocação que prepara muito bem o terreno para a nossa próxima lição sobre gerenciamento de CPU. Afinal, como exatamente os custos no nível da instrução, a anatomia fina do código, impactam as regras do orçamento de computação no C-Level? Essa reflexão faz toda a diferença para criar contratos super otimizados. E lembrando, basta acessar o site Ford College para descobrir mais materiais incríveis e continuar mergulhando fundo no universo da Web3. Um grande abraço e até a próxima análise!